Leitura facial. Sim, hoje nós vamos falar do formato do nosso rosto, gente. Altura, largura, os 3/3. Para que isso, gente? O que que isso tem a ver com o crochê? Porque eu vou falar para você, vou dar dicas de como usar os seus brincos. Qual é o melhor formato de brinco para cada tipo de rosto? Sim, e o canal aqui, na realidade, já está oferecendo um plus a mais, ou seja, você vai entender quem você está, em quem você se transformou, o que que o seu rosto fala a seu respeito. Opa, vai melhorando, não é mesmo? Então, gente, de onde é que eu tirei isso? Porque assim, não adianta eu falar, olha, você vai ficar bem com esse brinco aqui. Mas, Márcia, de onde é que vem esse conhecimento? De onde é que você tirou isso? Então, gente, quando eu estudei coloração pessoal e consultoria de imagem, a gente aprendeu sobre visagismo. Visagismo é um estudo que fala qual é o melhor tipo de acessório, né, qual é o melhor tipo de corte de cabelo, enfim, ele traz bastante conhecimento e também autoconhecimento. Né? E no visagismo, nós temos vários formatos de rosto. Eu me empolguei e fui aprofundando e parti para a tradicional medicina chinesa, né, fiz alguns cursos, fui me aprofundando, porque eu queria entender, eu queria um pouco mais além, eu queria entender quem eu estava, né, o que eu podia mudar na minha vida. Então foi isso que aconteceu. Então eu vou, na realidade, mostrar para vocês hoje, como eu falei, o visagismo tem vários tipos de rosto, mas dentro da tradicional medicina chinesa, gente, nós nos baseamos nos 4 elementos, mas eu já vou chegar lá, ok? Voltando um pouquinho mais, mas da onde vem esse conhecimento da linguagem corporal e da leitura facial? Gente, isso remonta a milhares e milhares de anos, quando nós não tínhamos tudo que nós temos hoje, a tecnologia, a medicina, né? Então, os sábios, os doutores da época, o que que eles faziam para entender o que que a pessoa, por que que a pessoa estava doente, quem ela era, como ela pensava, como ela agia, doenças físicas, mentais, né? Então, psicológicas, enfim, espirituais. Então, eles faziam uma anamnese, eles examinavam o corpo, o formato do rosto da pessoa, todas as estruturas. Então, o rosto de uma pessoa, ela tem um formato, né? O crânio tem um formato, nós temos as estruturas faciais, ou seja, o formato da testa. Como é que é o formato da nossa testa? Como é a nossa sobrancelha? Fininha, larga, bastante pelos, mais alongada, mais curtinha. Então, o formato da nossa sobrancelha, o formato do nosso olho, do nosso nariz, da boca, do queixo, das orelhas, enfim. Como aqui é brincos o tema, nós vamos ficar com o formato, né? As estruturas faciais, principalmente o formato do rosto, gente. Quem sabe um dia a gente fale sobre as sobrancelhas, a boca, o nariz, enfim, a testa, né? Então, gente, eles analisavam isso e quando a pessoa aparecia com alguns sintomas, por exemplo, hoje apareceu uma mancha, ou mudou a coloração da minha pele, né? Então, tudo isso entrava na análise, nessa anamnese, para chegar posteriormente a um diagnóstico e depois oferecer para essa pessoa um remédio, uma solução para o problema dela. Então, gente, isso era a medicina da época. E era assim, as pessoas olhavam muito umas para as outras. Esses sábios, eles tinham profundo conhecimento. Então, isso era fantástico, né? Hoje não se faz mais isso. A gente pode ter muita tecnologia, mas as pessoas pararam de se olhar, né? Mas eu não vou entrar muito nessa seara, nessa polêmica, né? Porque não é o tema aqui do canal, certo? Então, gente, como que eles classificavam? Como é que uma pessoa tinha, então, baseado no que uma pessoa com rosto quadrado era assim, um rosto redondo era assado, enfim. Gente, pelas forças que regem o universo. Olha a sapiência, a sabedoria dessas pessoas, né, desses mestres. Eles relacionavam, porque tudo está interligado, né? Animais, plantas, seres humanos, o cosmos, todos estamos interligados. É uma energia, né, que conecta todos nós. E quem que rege isso tudo? São os elementos, né? Os elementos da natureza. Então, existem 4 elementos principais: fogo, terra, água e ar. E cada rosto se encaixa
né, em um desses elementos. E eu tenho certeza absoluta que com aquilo que eu vou passar para vocês, vocês vão entender se o rosto de vocês é fogo, água, terra ou ar. Em algum desses vocês vão se encaixar. Como aqui nós estamos falando de medicina, de diagnóstico de doenças, então a gente não precisa levar isso tão a sério. O importante, desculpa, é que a gente saiba, com licença. O importante é que a gente saiba que cada rosto ele transmite uma mensagem, né? Ele fala algo a nosso respeito. Claro que não é só o formato do rosto, existem as estruturas, mas aqui nós vamos ficar, né, basicamente com isso, para entender qual é o melhor acessório, o melhor brinco. E vocês adaptem com o que vocês têm. Se vocês não usam crochê, vocês podem adaptar com os brincos que vocês têm em casa, ok? Então vamos lá. 4 elementos. O meu rosto, gente, tá? O meu rosto, ele é um triângulo invertido. Por quê? Além disso tudo, do formato do rosto, nós temos que entender que nós temos 3 partes no nosso rosto, 3 divisões. Testa, que vai mais ou menos até a metade aqui da sobrancelha. Mental, pensamento, raciocínio, intelecto. Da sobrancelha até abaixo do nariz aqui, nós temos o emocional. Como eu processo as minhas emoções, o que eu sinto, como eu me sinto, como eu reajo, né? Como são as minhas emoções. E depois, abaixo do nariz, até o final do queixo aqui da mandíbula, é o instinto, ação, reação, entende? Atitude, né? Como eu me posiciono, ok, gente? Então, são os 3 terços analisados. Então, a Márcia, ela tem um rosto triângulo invertido, ou seja, a região maior aqui do meu rosto é a região do intelecto, do pensamento. Eu sou uma pessoa que penso muito. Eu penso mais, depois emocional, né? Depois eu pego esses pensamentos, analiso eles no meu modus, né, emocional, para só depois colocar em prática. Não que eu não coloque em prática, mas o meu intelecto, a minha região mental, ela é maior. Então eu penso muito, 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 para depois, né, fazer o resto, enfim. Esse rosto é um rosto ar, ou também conhecido em algumas vertentes como rosto, perdão, madeira. Rosto fogo, ele tem a base mais larga, né? Então aqui a mandíbula ela é mais larga, depois o emocional e aqui em cima um pouquinho mais estreito. Então essa pessoa ela pensou, processou aqui o que é melhor para mim, o que não é, como eu me sinto e já entra em ação. É o típico pessoa que muitas vezes é chamada de impulsiva, né? Não é, gente, aqui não tem ruim e nem bom. É o que a gente se tornou, né? O que faz sentido para a nossa vida, baseado nas nossas crenças, as nossas vivências, as nossas experiências ao longo da vida, né? Então, o rosto fogo é assim, pensou e já fez, ok? Então, são pessoas muito inteligentes também, mas elas não ficam ali enrolando, elas já vão para a ação, porque essa região do instinto da ação é a parte mais, né, que mais chama atenção. Aquele rosto mais aqui, mais largo, mais cheio, e aqui um pouquinho mais afunilado, ok? Rosto fogo. Como é que é o rosto água? Água, emoções, né? É aquele que tem o emocional aqui mais largo, então é um rosto redondo. Ele é levemente arredondado em cima e embaixo, e aqui ele fica, né? Aqui essa região é mais larguinha. Então, é o rosto das pessoas que levam. Toda vez que a gente fala em arredondado, nós estamos falando de emoções, ok? Então, esse arredondado fala de uma pessoa mais emocional, mais emotiva, né? Uma pessoa que muito presa às suas emoções, tá, gente? Então não é nem o mental e nem a ação, é mais ao emocional. Tudo aqui é processado primeiro aqui para depois, né, avaliar a questão intelectual ou se vai colocar em prática, ok? Esse é o rosto redondo. E o rosto quadrado? Gente, o rosto quadrado é um rosto angular, ok? Ele tem ângulos, né? É um rosto, ângulos
retos. E quando a gente fala em ângulos retos, nós estamos falando do quê? Ordem, disciplina, né? O queixo, aqui a mandíbula retinha. Pessoas do elemento terra, apegadas às questões terrenas, mais disciplinadas, que têm uma dificuldade com mudanças. E elas pensam, sentem e agem mais ou menos, são pessoas muito centradas, são excelentes gestores, né? Mas todo tipo de rosto tem os seus prós e os seus contras. Então, esse rosto mais quadradinho, né, é um rosto com ângulos retos. Então, são esses basicamente os 4 tipos. Então, redondo, quadrado, triângulo invertido e triângulo. Temos ainda o retangular, né, que é o rosto também de ângulos retos, ele fica dentro do rosto quadrado, o rosto terra, e o rosto oval, né, que ele também tem formas arredondadas, mas ele é um pouquinho mais compridinho. Né? Eu, por exemplo, Márcia, quando eu era mais jovem, ali na adolescência, eu tinha um rosto mais ovalado, é um rosto mais longo, mas eu estava com mais peso, então eu tinha um rosto oval, tá, gente? Então, basicamente, são esses 4 tipos de rosto que a gente tem, ok? Vocês vão analisar em casa, né, vão estudar a respeito, vão tentar se encaixar num desses 4 tipos de rosto, né, com a variação do retângulo e do oval. Vocês vão se encaixando aí, vão entendendo como vocês são. Vocês são mais sentimentais, mais emocionais, vocês são mais firmes, mais aterrados, mais disciplinados, têm dificuldade com mudança? Vocês pensam mais e têm dificuldade de agir? Muitas vezes demoram para tomar as decisões? Ou vocês são daqueles tipos mais impulsivos, que fazem, que agem, são aquelas pessoas da ação? Quem vocês estão nesse momento? Depois disso, a gente vai entrar então no formato ideal para cada tipo de rosto. Certo, gente? Suprida a primeira parte, é isso por hoje. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. Coloca suas dúvidas nos comentários. Eu vou te ajudar na medida do possível. Ok, gente? Então é isso e até o próximo vídeo.